Uma das possibilidades de observar as linhas de campo é lançar a limalha de ferro ao redor do ímã. Para quem não sabe, a limalha de ferro ela é o quê? A limalha de ferro ela é um determinado tipo de minério que ele interage de forma bem fácil com o ímã. Podemos ver aqui na seguinte imagem. Se vocês verem, podemos associar e visualizar como é gerado o campo magnético ao interagirmos os polos de dois ímãs diferentes. Podemos ver na imagem 1 que essa parte mais de cor preta é a limalha de ferro, um material que interage facilmente com os polos magnéticos, né? Podemos ver o campo magnético gerado como colocando para interagir polo norte com polo norte. Podemos ver que as linhas de campo magnético elas tendem a ser umas linhas de repulsão, já que polo norte com polo norte tendem a se repelir. Já no outra imagem, a imagem 2, podemos ver o polo norte de um ímã com o polo sul de um outro ímã. Podemos ver exatamente as linhas de interação de campo magnético entre eles. E essas linhas são as linhas que nos fazem entender que existe uma força de atração entre esses dois polos, ok? Nas fotografias ao lado, no caso abaixo, a limalha revela a forma do campo magnético gerado por dois ímãs em formas de barra. Então a melhor forma de nós visualizarmos esse campo magnético é utilizando a limalha de ferro, ok? Com a bússola seria possível, mas seria um trabalho mais minucioso e mais difícil da gente visualizar. Campo magnético de corrente elétrica em fios retilíneos, né? Existiu uma experiência que teve fator importante para associarmos ao corrente em um fio retilíneo a associação de um campo magnético. A experiência ela foi dada pelo pesquisador Ørsted. Onde que foi que ele observou? Nós vimos isso no último vídeo. Em um famoso experimento, Ørsted mostrou que a direção da agulha de uma bússola ela é desviada quando ela se aproxima de um fio em que há corrente elétrica. O que acontecia basicamente? Podemos ver aqui na imagem. O que é que temos na imagem? Na imagem da figura 1, nós temos um pequeno circuito elétrico, ok? Que ele é alimentado por uma bateria, onde nesse circuito elétrico, ao ligarmos a chave, né, a chave está aberta, ao fecharmos essa chave, no caso apertarmos o interruptor de uma tomada, o meu circuito passa a passar uma corrente. Essa corrente elétrica vai fazer com que a minha lâmpada se acenda. Quando a lâmpada está fechada, no caso a chave está aberta e a lâmpada está desligada, a minha bússola que está ali próximo, ela não sofre influência, ela não é desorientada, ela não sofre nenhum tipo de orientação apenas do campo magnético da Terra. Mas na imagem 2, a partir do momento que eu fecho a chave, no caso eu ligo a minha lâmpada, começa a passar uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica faz com que a minha bússola ela varie a sua posição. Você pode analisar que a bússola, né, a agulha da bússola ali, ela está variando a sua posição, ok? E essa bússola, essa campo magnético, isso indica o quê? O que foi que o Ørsted induziu? Ele induziu que a corrente elétrica, o fluxo de elétrons, gera ao seu redor um campo magnético. E esse campo magnético é perpendicular à direção do fluxo de elétrons ou da corrente elétrica, ok? Então vamos lá. Ao mover um fio com corrente elétrica ao redor da bússola, Ørsted constatou que a agulha tendia a se posicionar perpendicularmente à direção em que o fio estava. Quando eu digo perpendicular, essa palavra significa trigonometricamente que fazia um ângulo de 90 graus. Então significa o quê? Que o sentido da corrente elétrica faz um ângulo de 90 graus com o campo magnético gerado por ela. Foi o inglês Michael Faraday que apresentou pela primeira vez a ideia de campo elétrico e campo magnético. Até então, não existia essa junção desses dois conceitos. Magnetismo e eletricidade eram estudados separadamente, mas a partir de Faraday ele passou a estudar esses dois conceitos de forma junta, né? Unicamente. O que acontece? Nós temos aqui nessa imagem a representação de um fio. Esse fio está representado pela cor azul.
Esse fio passa uma corrente que ela vai da direção da esquerda para a direita. Quando há esse fluxo de cargas elétricas, o que acontece? Ao fazer o fluxo de cargas elétricas, gera ao seu redor o que nós chamamos de campo magnético. Podemos observar que essas linhas que fazem várias voltas ao redor da minha corrente elétrica, elas são as linhas de campo elétrico. Quanto mais próximo do meu fio, maior a intensidade desse campo elétrico. Quanto mais distante, menor a intensidade, ok? Em nosso curso aqui, em nossas aulas, nós iremos tentar ver como é que podemos calcular a intensidade desse vetor indução magnética em qualquer ponto no espaço associado a essa corrente elétrica.